Oi, gente. E aí, tudo certinho com você? Olha nós aqui outra vez, de volta para mais um encontro, e sempre um encontro especial do Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. Toda quinta-feira, hein? A gente chega com um episódio novo por aqui. E claro, a gente espera que você aproveite para seguir o Papo Saúde no seu tocador de podcasts favorito. Se você está no Spotify, aí você pode classificar o Papo Saúde. Basta você clicar no ícone de estrela que fica logo abaixo da descrição. Fácil, fácil, e a gente vai gostar muito. Vamos nesse papo. Você sabe que eu tenho um xodó por esse assunto de hoje, por questões assim muito pessoais, porque a arte, para mim, é algo que a gente respira da hora que acorda, da hora que vai dormir, não é? E com a retomada das atividades presenciais e a flexibilização das restrições impostas pela Covid-19, a gente já pode perceber um crescimento da programação cultural, especificamente aqui no nosso canto, no Ceará. Mas é claro que a gente está de olho no que acontece no país afora. Seja em shows musicais, espetáculos teatrais, filmes ou exposições, grupos e artistas retomam seus projetos. Que alívio, né? Nos momentos mais difíceis desses 2 últimos anos, nós vimos como a arte é fundamental para o nosso bem-estar, para a nossa saúde como um todo. Então, com a memória ainda assim aquecida pelas manifestações artísticas que nos trouxeram alegria, nos trouxeram ânimo. Nós vamos tentar entender nesse papo como é que a gente pode fortalecer e como é que a gente pode apoiar esse mercado. Por que não? Para isso, nós convidamos hoje a jornalista, documentarista e produtora cultural, Renata Monte. Oi, Renata, bem-vinda. Oi, Maísa, muito obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui. E quem está com a gente também é a produtora cultural, Luana Caiubi. As duas, inclusive, são sócias da Peixe Mulher. Oi, Luana. Oi, Maísa, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu quero começar o papo com vocês falando já de cara, né, da retomada dos eventos presenciais. Como é que vocês estão percebendo, como é que vocês estão vivenciando profissionalmente e pessoalmente também esse avanço nas atividades, nos eventos? O começo do respiro do alívio, né? Eu senti, viu, Luana? Eu senti aí. Sentiu, né? A gente ainda não está respirando aliviada. A classe ainda está em um estado delicado, né? De retorno, ansiando muito todos os novos passos que estão para ser dados, acreditando muito que vai ser possível, sim, a gente voltar cada mês que passa, cada semana que passa, com um pouco mais de segurança, mas ainda assim tendo aí 2 anos de atraso para serem tirados, né, das nossas vidas, das nossas carreiras e do que a gente tem se proposto a continuar fazendo, né? Eu acho que quem chegou aqui no outro lado dessa loucura toda, permanecendo, acreditando que o que se faz por amor dentro da arte, já está tendo nuances dessa nova felicidade e reaprendendo a fazer, né? Reaprendendo a como chegar nas pessoas, reaprendendo a como parar de fazer para uma tela, para um computador e finalmente reencontrar o público. Com passinhos de formiga, assim, a gente tem a sorte, talvez, de estarmos num estado muito cuidadoso, mas que também, com todo esse cuidado, fez com que a gente voltasse ainda mais lentamente para tudo, mas eu acredito que uma movimentação completamente necessária e uma espera um pouco maior para a nossa classe artística daqui, mas que vai ser compensada aí com os resultados dessas privações de um primeiro momento, né? Eu também estou nesse sentimento de alívio. Eu estive presente na inauguração da Estação das Artes, por exemplo, e foi incrível ver todas as pessoas juntas, ver como as pessoas estavam ansiosas por isso, sabe? Por esse reencontro, assim.
é diferente quando você tem a opção de ir para um bar, que já é uma coisa que já está liberada há algum tempo, né? Você respira um outro ar, literalmente, assim, quando você está dentro de um espaço de cultura e você vê outros artistas e você vê o público feliz de estar junto de novo, né? Tem sido interessante observar e participar dessa retomada. Você falou do Estação das Artes, né? Então, quero abrir um parêntese aqui para dizer para os nossos queridos e queridas que não vivem aqui no Ceará, ou que não tiveram oportunidade, né, de ouvir falar, assim, é um espaço cultural que está num prédio que era uma estação ferroviária, a Estação Ferroviária João Filipe, durante muito tempo funcionou assim, não é? E passou também muito tempo fechado, né, a gente guardava, assim, uma grande expectativa, né, durante um tempo abrigou a Biblioteca Pública Estadual, que foi para lá num dos espaços reformados e agora abre como assim, um pool, né, assim, um espaço para muito, por isso que chama Complexo Cultural Estação das Artes, que leva o nome do Belchior e que tem vai receber diversos equipamentos, né. A gente vai falar mais sobre esses equipamentos ainda aqui nesse nosso papo. Gente, vocês falaram algumas palavras fundamentais aí, né, inclusive eu estava vendo alguém dizer assim, palavras e termos que a gente não vai mais usar, vamos pagar pena, pagar prenda se a gente falar e reinventar, eu acho que é uma dessas palavras, né, que tem gente que pegou até um certo ranço, mas na realidade muita gente, né, muitos artistas tiveram que refazer, né, seu modo de trabalhar para o formato remoto, tudo muito rapidamente, né. Como é que vocês estão olhando para essa transformação agora, entendendo que, com a volta dos eventos presenciais, né, como a Luana falou, aí tem que reaprender a falar com o público, né. Mas também a gente está vendo que não vai voltar a ser exatamente como era antes, né, tem uma coisa híbrida aí que certamente vai rolar, né. Primeiro que foi uma grande aventura, né? Todo esse processo de um letramento digital que nos foi é, empurrado goela abaixo, né? Ou a gente fazia assim ou a gente não fazia. Uhum. E quem trabalha com arte e com cultura sabe que é impossível não fazer. Existe uma dependência de estar fazendo, de estar produzindo, né? Então, eu acho que nada se perde. Eu acho que tudo que foi desenvolvido, pensado, refletido nesse momento de isolamento social pode ser replicado, reproduzido com mais elementos. Assim, a gente produziu bastante teatro online durante a pandemia. A gente trabalha com o Silvério Pereira, um grande artista aqui da nossa cidade, e a gente debateu muito, não só com ele, na produção de um espetáculo desenvolvido especificamente para a plataforma do Instagram, mas também com a classe artística, porque surgiu uma problemática de que não era teatro o que se estava fazendo de uma maneira virtual, né? Uhum. Só que o que é que a gente vive que não é teatro, né? Tudo que a gente faz na nossa vida é um teatro, as nossas relações são baseadas. Mas espera aí, afinal chegou-se a qual conclusão, era ou não era teatro? Eu acho que essa discussão ela vai levar anos a Ela fio. continua? Ela continua. Eu acho que é teatro. Eu acho que tudo é teatro, né? Eu acho que Sim. a gente enquanto o ser em sociedade, a gente está inserido em um grande teatro o tempo inteiro, em determinadas relações, né? Eu acho que é teatro. Eu acho que enriqueceu tudo que a gente já sabia de teatro. Eu acho que não existe uma figura, uma coisa intocável, irretocável. Não existe uma estrutura que não se pode mexer dentro do teatro, né? Mas isso é uma opinião puramente minha. Uhum. Existe uma discussão que continua correndo, existem pontuações importantes, mas eu continuo achando que foi importantíssimo a descoberta, os testes, entender as plataformas, entender o que elas podem deixar para a gente nesse segundo momento, onde a gente passou por um híbrido e agora estamos começando a voltar. Eu tenho certeza de que, uma vez que a gente produzia um teatro pensando numa estrutura ali que o teatro sempre nos ofereceu, hoje em dia a gente já consegue pensar além e colocar outras coisas para dentro dele, né?
A única coisa que a gente não conseguiu fazer de representação dessa maneira virtual é a troca, né? É o olho, é sentir o suspirar da plateia quando se diz um texto ou quando se canta uma música, é essa troca imediata, público-plateia, que foi a única coisa que não tem como se mexer. Mas a experiência em si de produzir, de colocar para frente, de realizar, para mim, ela foi acrescida de novos elementos. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da Luana, eu acho. Oba, gosto muito. Inclusive, eu tenho uma observação aí dentro do que a Luana falou. Fala, Renata, que eu digo depois. Pronto. Eu não sei dizer se é teatro propriamente dito assim. Eu acho que é uma outra linguagem que a gente ainda não soube dar um nome para ela, sabe? Eu acho que houve uma briga muito ferrenha sobre o que é teatro, o que não é teatro, teatro online, teatro presencial, é ou não é e tal. Eu acho que talvez porque durante a primeira fase ali da pandemia, onde a gente ainda não sabia muito bem o que era, onde a gente ainda estava meio sem entender como é que as coisas ficariam, eu acho que bateu um medo geral assim na classe artística de e agora, né? O que é que vai vir depois? O teatro vai acabar, a gente nunca mais vai poder estar junto num teatro e tal. E aí a gente percebe que ao longo da história da humanidade muitas coisas aconteceram, né? Veio o teatro, e aí depois veio o cinema, e as pessoas achavam que o teatro ia morrer, e aí depois veio a TV, as pessoas achavam que o cinema ia morrer, veio o streaming, e aí as pessoas achavam que a TV aberta estava fadada ao fracasso. Então, eu acho que a gente só está inventando outras possibilidades de fazer arte, seja presencialmente, seja virtualmente, seja de forma híbrida, mas o nome que a gente achou para dar no momento que a gente estava tentando executar, tentando criar, foi de teatro online. Talvez daqui a um tempo a gente descubra um outro nome para isso, descubra uma outra denominação que se encaixe melhor nesse fazer artístico, porque de fato está dentro de uma caixa cênica, assim, ter essa troca pessoalmente, estar numa plateia, naquele escurinho da plateia, vendo os artistas na sua frente, né? É uma experiência que, por mais que a gente tente muito virtualmente, ela nunca vai conseguir ser equiparada. Mas isso não quer dizer que o teatro online seja menor do que o teatro presencial. São só eu acho que duas linguagens artísticas diferentes. E essa história do buscar, né, as novas formas, enfim, é que quando a Luana falou assim: "Ah, a gente não conseguiu a interação com a plateia", menina, eu mesma interagi imensamente. Eu me senti interagindo com muita verdade, entendeu? Com muito calor, com muita vontade, né, com muita emoção, inclusive. Obviamente que a intermediação, né, dos aparelhos eletrônicos e a distância física, desfavorecem a que esse calor seja demonstrado, mas eu acredito que a gente também está aprendendo a decodificar isso, né, a entender essa forma de interação, mas a plateia interagiu. É engraçado isso, porque a gente sentia falta desse calor humano, assim, na presença, no toque, no olhar, mas tudo para tudo a gente dá um jeito, né? Então, assim, essa experiência Isso. que a gente teve com o Silvério Pereira, né? Que a gente estreou um espetáculo com ele, que foi o Bicho Aviado Frango, que foi um espetáculo criado por ele inteiramente para o Instagram. Era muito engraçado ver como as pessoas tentavam ao máximo reproduzir a experiência do teatro. Então, o Silvério ligava a live, ficava tudo escuro ainda, e aí as pessoas iam nos comentários conversando e encontrando outras. De repente, você via lá alguém conhecido que estava na mesma live, e aí escreviam: fulano, não acredito que você está aqui, senta aqui perto de mim.
tentando trazer um pouco mais essa Aham. atmosfera do presencial, assim. Foi interessante de ver. E quando que você podia conversar se fosse o teatro ali no espaço convencional mesmo, né? Enfim, vocês, obviamente que vocês estão falando do Silvério, que é um artista que o Brasil aprendeu a respeitar muitíssimo, né, a conhecer e respeitar. A gente aqui no Ceará tem uma noção do tamanho do que é a pesquisa dele, o estudo dele, né? O teatro com essa força, mas aí a televisão foi que o projetou, né? Aí tem aí o cinema, depois o cinema que o levou também para outros públicos. Mas se a gente tira o nome do Silvério, quando vocês pensam em arte cearense, o que vem assim como linguagem e nomes mesmo, assim, o que vem primeiro, quem vem e por quê? Eu acho que a música cearense, ela está em um dos seus melhores momentos, assim, pelo menos da minha geração, né? Eu não posso, de maneira nenhuma, diminuir o que foi feito para trás com o Tete, com o Ednardo, com o pessoal do Ceará, um pouco depois com Renegados e todo mundo, Água de Quartinha, que foi vindo ali já mais para os 90, 2000. Mas hoje em dia, quando eu falo da minha geração, existe uma nova safra de cantores e compositores cearenses que me brilham os olhos, assim, que não nos deixam de maneira nenhuma se houvesse um ranking, um pódio, nós não estaríamos de maneira nenhuma para trás em relação a nenhuma região do país, né? Nomes como Matheus fazendo rock, Malu Vitorino, Luísa Nobel, Lorena Nunes, outra galera, um movimento de música preta muito bonito, sabe? Uma junção, uma união dessa galera, fazendo seus próprios corres, levantando suas próprias pautas, conquistando seus próprios espaços, sabe? Saindo da periferia e trazendo para a periferia um fluxo que antes era Regional 2, Praia de Iracema, criando novos caminhos para dentro da cidade, né? Tem um movimento bonito demais acontecendo no Janguruçu, onde existem saraus regulares, onde essas pessoas trocam muito, onde você vê uma menina do próprio Janguruçu tocando violão, daqui a meia hora está o Russo Passapulso do Baiana System no mesmo sarau, sabe? Tem uma fortaleza efervescendo, assim, com muita gente boa, de uma maneira de se orgulhar, assim. Sempre que me perguntam sobre a cena de Fortaleza agora, eu fico profundamente orgulhosa, não só com esses nomes, mas com um movimento muito bonito que está se criando na música. E eu vou fazer um parêntese agora de novo, né? O Janguruçu é um dos bairros de menor IDH de Fortaleza, né? Mas tem essa efervescência e tem um equipamento cultural que também favorece esses encontros, né? Que é o que a gente chama de CUCA, são os centros urbanos de cultura e arte, né? E tem ciência e esporte também, e que favorecem a esses encontros, né? A essas trocas, definitivamente se existe uma política pública voltada, inclusive, a criar uma estrutura, né, para esses encontros, os encontros vão se intensificar. E aí, Renata, eu vou para ti até perguntando assim, se dentro dessa cena toda, além de você dizer quem que vem à mente de imediato quando você pensa em arte cearense hoje, a gente tem espaço suficiente para fazer isso, para favorecer esses encontros, espaços para mostrar essa arte? Ou está faltando? Eu acho que a gente tem espaços na cidade que são incríveis, mas que são subaproveitados. E acaba dando uma sensação de que a gente tem pouca coisa aqui em Fortaleza, de que a gente tem poucos espaços. Eu acho que a gente tem aqui um problema que acontece em qualquer outro lugar, que é talvez um bloqueio um pouco maior com os artistas independentes, né? Assim, principalmente a galera vindo da periferia, e aí já faço coro aqui com as indicações da Luana de artistas. Acho que a Muriel, uma artista incrível, a Mumutante, uma cantora incrível, uma atriz incrível, que vem da Sabiaguaba, que é de um outro lado da cidade, assim, e que está a duras penas
conquistando o seu espaço, assim, aqui na cidade, né? A gente tem Léo Suricati, que está despontando como uma grande aposta da nossa cultura, como articulador, como palhaço, como, enfim, como um artista que teve a capacidade de criar um selo, uma produtora, que é a Vetinflix, né, que é uma paródia da Netflix. É impressionante, assim, quando a Luana cita o Janguruçu, é interessante a gente entender que o Janguruçu é um bairro muito amplo, com muita diversidade, que, ao mesmo tempo que a gente tem um espaço como o Cuca, que deveria ser, aliás, que é, né, a intenção dele é que ele seja um espaço de promoção de arte, de cultura, nem todo mundo do bairro consegue chegar lá no Cuca. Isso porque a situação de Fortaleza é muito complicada por conta das facções. Eu acho que a gente tem muitos espaços em Fortaleza, eu acho que a gente tem espaços subaproveitados, né, principalmente com relação a teatro. Posso listar aqui vários teatros que estão aí sem programação e que poderiam trazer mais artistas. Acho que a classe poderia estar mais junto disso, mas a gente tem um problema também de não conseguir levar a cultura e a arte para a periferia. Quando eu digo periferia, periferia mesmo, assim, sabe? Chegar até onde um outro espaço não consiga. E é interessante como a gente tem observado que esses artistas estão produzindo seus próprios espaços de cultura. Eles estão criando seus próprios espaços de cultura na pracinha, na calçada de casa, fecham a rua, chamam a molecada para fazer um show para os próprios vizinhos, e, enfim, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho. Queria fazer uma mudança aqui um pouco no papo para ir no Peixe Mulher, que eu falei lá no comecinho, né, apresentando vocês, que vocês são sócias da Peixe Mulher, né? O que é Peixe Mulher? A Peixe Mulher é uma produtora cultural com foco em protagonismo de mulheres e pessoas LGBTQIA+, onde a gente trabalha com projetos culturais dos mais diversos tipos. A gente produz teatro, a gente produz show, a gente produz cinema, a gente produz carnaval, tudo que botar na nossa frente, tudo que fizer nosso coração saracotear um pouquinho, a gente tá tentando produzir, fazer acontecer nessa cidade. E é isso, encabeçados por mim e pela Luana, todos os projetos. Eu amei o saracotear. Achei demais. Gente, você falou aí de várias linguagens e tal. Aí, sabe o que me ocorreu quando você falou? Eu lembrei do humor, né? Porque o cearense acabou muito ligado ao humor, né? E tem gente que acha mesmo que todo mundo, que a gente faz piada com tudo, né? Aquela coisa de achar que a gente vive na praia também, né? A gente acorda e vai para a praia todo dia. Mas, enfim, essa ligação dos artistas cearenses com o humor chega em vocês também, vocês que produzem? Chega. É difícil explicar como é que o cearense é tão engraçado e leva a vida de uma forma tão leve. Mas o humor é uma coisa que sempre me atravessou particularmente. Assim, eu acho a comédia interessantíssima, a forma como a comédia faz você pensar, como a comédia faz você refletir sobre coisas que talvez um texto mais sério nunca te atravessaria da mesma forma que a comédia. Trabalhei muitos anos com comédia, voltei a trabalhar com comédia também, com humoristas, e tenho percebido um movimento muito interessante aqui em Fortaleza também, dessa nova geração de comediantes daqui, que é uma tentativa de trazer um pouco o cearense para o teatro, o cearense para a casa de comédia, né? A gente está muito habituado a fazer o turista rir, a gente está muito habituado com as casas de comédia ali no eixo Praia de Iracema, completamente voltada para o turista,
e a gente tem aí uma nova geração que está preocupada em levar de novo o cearense a rir da gente mesmo, né? Acho que Moisés Loureiro, Denis Lacerda, Matheus Franklin, tem vários humoristas aí da nova geração que querem ter essa conversa, esse papo diretamente com o cearense, sabe? E os artistas de fora, que porventura estão por aqui, a gente acaba trocando, estão todos muito interessados no que está acontecendo no Ceará, porque em todos os lugares parece que o cenário é um pouco mais caótico do que o nosso. Parece que ainda, com todas as questões que a gente ainda possa ter em relação a isso, nos parece que estamos enquanto modelo de gestão cultural dentro do país, sabe? O Ceará está para a produção cultural hoje em dia com muitos holofotes virados, muita gente vindo entender o que é essa movimentação que está acontecendo, como é que estão conseguindo fazer, como é que estão se articulando. E eu sinto que a gente está começando a chegar lá fora, né? Tem essa coisa de que precisa ir lá fora para meio que, às vezes, validar um trabalho que é nosso, mas o que a gente fazia indo penando muito, hoje nós já somos convidados, sabe? Hoje a gente já está criando um referencial de produção cultural na cidade, apesar dos pesares. É legal você falar isso, né? Porque eu estava vendo, é claro que é outro tipo de iniciativa particular, né? O ator Luiz Melo, que é um ator que eu amo demais, ele lançou um centro cultural. Ele era um projeto de vida e ele inaugurou esse centro cultural recentemente. Não lembro exatamente quando foi, mas eu vi há pouco tempo. Ele lançou um centro cultural que ele construiu na zona rural do Paraná. Ele tirou, né, o foco ali saiu do eixo Rio-São Paulo, saiu do eixo capital e foi para a zona rural do Paraná com o centro cultural, e eu achei isso lindo demais, né. Tem uma secura, né, de de incentivo à cultura, muito pelo contrário, né, em nível federal, a gente vê um desmonte, né, dos equipamentos, da verba, de tudo, mas tem iniciativas assim, né, isso é legal. E Fortaleza o Ceará também, né, a gente teve agora a inauguração do Centro Cultural Cariri Cévalo Esmeralda, que é uma coisa imensa também, né. É imenso e a gente espera que funcione, né, minha gente, porque às vezes uma coisa imensa pode estar lindo e depois, né, como é que vai ser a gestão disso? Então a gente torce para que de fato os projetos sigam, né. Vocês são confiantes nisso? Eu tenho algumas questões sobre essa coisa do funcionar, sabe? Principalmente sobre o mecanismo de contratação, de como as coisas acontecem, dos valores que se conseguem levantar para pautar cachês. Acontece muita coisa, e ainda bem que acontece muita coisa, mas por muitas vezes essas tratativas, essas negociações são para recebimentos a perder de vista, são cachês ínfimos para equipes gigantescas, e é sempre uma conta que não fecha, é sempre uma conta que não fecha, tanto no lugar da contratação pública, porque os cachês são baixos e saem com 30, 60, 90 dias. Já vi casos de 360 dias. Isso não é difícil de achar, né? Então, as pessoas acabam pagando para trabalhar, muitas das vezes, e isso vai virando uma grande bola de neve. E a outra coisa que é onde também a conta não fecha é um incentivo ao consumo da arte cearense, sabe? Eu não sei por qual caminho, não sei por onde um veículo que tenha um maior alcance conseguisse encaixar verdadeiramente a cultura independente, sabe? A música independente, o teatro, e a gente saísse um pouco só do que a gente exporta. A gente exporta muito bem forró, a gente exporta muito bem determinados estilos musicais que vão ali para uma massa, né? Que rodam, que são streams, que a gente não consegue chegar em lugar nenhum com essa outra produção que está rolando, e não há um despertar de consumo. Tem pouquíssima gente para consumir uma gama gigantesca de artistas talentosos. E sobre a inauguração, né, do Centro Cultural do Cariri e de espaços culturais que vão funcionar ou que não vão funcionar, realmente
É um debate longo, é um debate complicado, porque é isso, a gente está inaugurando lugares apoteóticos que eu torço muito para que vinguem, para que a cidade abrace, para que esses equipamentos também abracem a cidade de uma forma mais totalitária e igualitária, mas eu acho que existe também um abandono de outros equipamentos, né? A gente inscreveu alguns projetos no último edital das artes que teve agora esse ano, um edital do governo do estado, né, para incentivar financeiramente diversos projetos em múltiplas linguagens, e a gente tentou pensar em algumas circulações, por exemplo, pelo interior do Ceará, e a gente tentou fazer um mapeamento de teatros e de espaços culturais que foi, assim, entristecendo a gente, sabe? A gente vê o estado que se encontra o Teatro de Có, o Teatro do Crato, um teatro de diversas outras cidades, assim, completamente abandonadas. A gente tinha uma política antigamente de temporadas, onde os coletivos podiam entrar em temporada nesses teatros, né, fazer toda terça-feira de um mês, todo final de semana de um mês, e enfim, isso é uma coisa que gera uma manutenção muito maior para os coletivos de teatro daqui do Ceará. E a gente não vê isso. Onde é que está, né, o Teatro Antonieta Noronha? Onde é que está o Teatro Carlos Câmara, que tinha um projeto de ocupação e que hoje está entregue às moscas? A gente tem aí várias demandas de cada teatro, cada particularidade, assim, que a gente precisa conversar com as autoridades, a gente precisa ter esse diálogo, a gente precisa também que não só os artistas, mas a sociedade, de uma forma em geral, cobre, né, que esses espaços, eles sejam reabertos e que tenham programação, até mesmo gratuita também, para que a gente volte a ocupar, assim, esses lugares, né? Acho que talvez o maior desafio agora na retomada seja esse, convencer as pessoas a saírem de casa e estarem juntas em um teatro, em um cinema, ou num espaço de evento onde a gente possa assistir um show. Acho que esse vai ser, com certeza, o maior desafio, assim. Eu imagino que já está sendo, né? Luana, só para a gente fechar esse papo, que é curto, porém muito forte, né? Esse encontro aqui com vocês, é muito bom estar mais ou menos vendo esse panorama aqui que vocês estão traçando, né? Por mais que vocês estejam muito situadas aqui dentro de Fortaleza, mas vocês trouxeram também uma noção para quem está fora, né? Para ter uma noção mais ou menos do que é esse cenário aqui no Ceará, né? Então, para a gente que consome, né, arte, que gosta, que precisa, enfim, como é que a gente pode apoiar, complementando isso que a Renata falou, né, da cobrança especialmente, né, cobrar para que as políticas existam, para que os espaços existam, funcionem, enfim, como é que na prática a gente pode fazer para estimular o crescimento desse movimento agora? Eu acho que, enquanto classe artística, a gente precisa participar dos fóruns, a gente precisa parar de ter medo ou preguiça de política. A gente não está mais num lugar onde a gente não pode se envolver ali internamente nas questões burocráticas de onde partem as proposições, de onde partem os orçamentos. A gente precisa urgentemente, enquanto classe, entender a importância disso e se unir em prol disso, assim, porque é uma coisa que é nossa. Então, para chegar na gente, parece que a gente vai precisar se inserir no meio de onde as coisas acontecem, né? Enquanto público, enquanto geração de plateia, eu acho que é urgente que a gente escute, que a gente ouça, que a gente procure nas plataformas, que a gente compartilhe, que a gente fale sobre nas nossas redes sociais virtuais ou não, sabe? Que a gente coloque, quando a gente for receber um amigo em casa, a gente coloque um artista daqui, se surpreenda, assim, se permita. Tem muita música boa no país, todo mundo escuta música de todo lugar, a gente nunca vai deixar de ouvir
Caetano, Gil, a gente nunca vai deixar de ouvir Gal, mas a gente precisa também enxergar na Mumu, se emocionar com o que a Mumu Tante está trazendo, sabe? Com o que a Lorena está dizendo no novo disco dela, que é um disco impecável. A gente precisa se adaptar ao nosso próprio consumo, assim, a consumir a gente, a conhecer a gente, a se permitir, a ouvir uma vez, ouvir duas, entender até onde vai, colocar para frente o que gostou, né? Contar para as pessoas e ir a show, incentivar a circulação de shows. A gente passou por um momento muito complicado de formação de plateia para shows pagos, onde a gente precisava fazer bilheteria, né? Eu tive um espaço na cidade que está adormecido, mas que voltará em breve, que chamava Mambembe, onde a gente tinha regularmente... Saudades, Mambembe. Inclusive, né? Onde a gente tinha uma dificuldade enorme de gerar uma sustentabilidade nos shows autorais de todas as sextas-feiras. Assim, é muito mais... As pessoas não pagam por shows locais, as pessoas parece que não se interessam em pagar 20, 30 reais para ver um artista local fazendo a arte dele, porque prefere esperar um de graça no órgão público. Enfim, é preciso que a gente vire uma chavinha da nossa cultura de consumo local, que a gente se cutuque mesmo, que a gente diga, que a gente chame, que a gente vá conhecer. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que chegar num show do Matheus fazendo rock vai ficar impressionado com aquele menino lindo, cantando lindamente, com uma voz incrível, com letras fortíssimas, e ele dança, e ele fala muito sobre temas muito densos de uma maneira muito leve, bonita e sonoramente impecável, sabe? Luana Caiubi, Renata Monte, muito obrigada por esse papo, por esse, sei lá, aprendi muito com vocês agora nesse encontro e acho que estou disposta, sabe, gente, a ouvir esse apelo. São 2 anos já que não vou, né? Acho que a gente está num momento bom para retomar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maísa, pela oportunidade. Nem acredito que eu estou aqui batendo um papo com a Maísa sobre cultura. Está sendo uma realização para mim. E faço mais uma vez coro à fala da Luana. A gente precisa se permitir se apaixonar pelo que é nosso. Quem não puder ir a um show, quem não se sentir ainda confiante para ir num show, o Spotify, Deezer, todas essas plataformas estão recheadas de playlists prontas. Joga lá, gente, artistas do Ceará, músicas do Ceará, vai ter uma série de artistas incríveis para a gente escutar, mas também incentivo a gente a ir, a frequentar espaços de cultura, a chegar junto na Estação das Artes, a chegar junto no MIS, que o Museu da Imagem e do Som, que abriu agora uma proposta incrível também para a cidade, ocupar de novo os teatros. A gente tem coletivos de teatro importantíssimos aqui, com espetáculos importantes. Enquanto a gente não tem teatro, todos os teatros funcionando, tem outros espaços daqui de Fortaleza, como a Casa Absurda, que é um espaço que tem um teatrinho pequeno, que tem uma programação incrível também. Eu acho que a gente precisa voltar a frequentar casas de comédia para ver o que aqui a nova safra de humoristas anda aprontando por aqui. Enfim, eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho para dentro aqui, talvez desligar um pouquinho a televisão, prestar mais atenção no que está rolando na internet, talvez, que está sendo ali o caminho por onde a gente consegue uma brecha para poder se divulgar, se enaltecer, se fortalecer. E é isso. Muito obrigada, Maísa, pela oportunidade, mais uma vez. Boa! E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para classificar o Papo Saúde. Você pode fazer isso acessando a estrelinha que está embaixo da descrição, tá? Se você está no YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal. Assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo.
Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!